O vídeo de hoje é diferente, você sabe que eu torço pro Vasco, mas vê aí se você concorda com o que eu vou falar sobre o Flamengo. O negócio é o seguinte, pessoal, antes de mais nada eu falo que eu gosto do Tite, eu gosto dos trabalhos dele, eu gosto do que ele fez na seleção brasileira. Dito isso, eu vou falar mal desse cara. Eu não sei vocês, mas eu demorei um pouco pra assumir que o trabalho do Tite no Flamengo era bem ruim, e agora eu acho que não tem como negar isso, e é disso que eu vou falar aqui hoje. O quão ruim é? O Flamengo tá realmente em crise? Tá uma merda? Antecipando sim, pelo menos é o que eu acho. Vê se você concorda. Antes de mais nada, o que eu queria dizer é que esperar que o Tite fosse ser uma espécie de Jorge Jesus, no sentido de que o Tite fosse golear e fosse finalmente trazer de novo aquele Flamengo de 2019, é ser burro. Por quê? O Tite, mesmo nos melhores trabalhos dele, que são ali no Corinthians e na seleção brasileira, sim, o trabalho dele na seleção é bom, e eu vou falar o porquê que eu acho isso, e aí eu quero saber o que você pensa. Tipo assim, o Tite nunca foi esse cara de goleadas, que eu acho que o que mais marca o Jorge Jesus é aquela parada de não só ser campeão, mas a forma como ele jogava. Tudo era muito bonito, o Flamengo encantava. Ele não só ganhava, como ganhava e encantava. Então o Jorge Jesus, ele tinha toda aquela personalidade de estar ganhando de 3, 4-0 e ficar berrando com os jogadores, pedindo mais, sabe? Nunca tava bom, ele nunca tava satisfeito, ele sempre queria mais. E isso o Tite definitivamente não era. Ele nunca foi e provavelmente ele nunca vai ser. O Tite é sim um bom treinador, ele já fez bons trabalhos, mas ele é meio retranqueiro. Não exatamente retranqueiro, mas na verdade ele é um cara o cara que gosta de ganhar de 0,5-0. Ele sempre foi o cara que ganha de 1, no máximo 2 gols de vantagem e tá tudo bem. E isso aí era o esperado. O que não era esperado é o seguinte, na minha opinião, o estranho não é o Flamengo não tá goleando, é o Flamengo tá sofrendo tanto gol. Se você for lembrar, na seleção brasileira, nas fases de eliminatórias, o Tite, este cara aqui, fez a melhor campanha da história da seleção brasileira. Nunca um técnico tinha ido tão bem nas eliminatórias. E o grande charme, a coisa que mais chamava atenção é que, eu não sei se você vai lembrar, mas o Alisson, que era o goleiro titular da seleção, ele era convocado, ele ia para os jogos basicamente para não fazer nada. Então a seleção passava vários jogos sem tomar gol, e quando tomava era um, aí passava mais vários jogos sem tomar gol. Então eu acho que essa sempre foi a assinatura do Tite, e eu acho que é isso que era pro flamenguista estar cobrando, e era isso que era para estar sendo esperado, que é um cara que basicamente não vai golear, ele não vai ser o Jorge Jesus, mas ele vai ter essa estabilidade, ele não vai ficar tomando gol todo jogo. Só que não é isso que tá acontecendo. E é aí que tá o problema. Ele nunca foi o Jorge Jesus, ele nunca vai ser. Mas ele também tá sendo pior do que dava pra imaginar, tá ligado? Ah, Josão, mas é porque o Flamengo, na verdade, eu acho que o Flamengo não tem um elenco tão bom, não. O pessoal tudo fala, mas eu acho que o Flamengo não tem um elenco tão bom. Tem sim. Gente, tem sim. Com todo respeito, tudo que você vai julgar no futebol, se é bom ou não, você vai comparar com um time ou outro. Porque, por exemplo, o time do Barcelona é ruim comparado ao do Real Madrid? Sim. Comparado a qualquer brasileiro? Não, não é. Então, assim, o time do Flamengo, comparado aos outros times aqui do Brasil e até da Libertadores, ele é muito bom. Você tem um elenco que você tem o Arrascaeta, aí você tem o Bruno Henrique, que muitas vezes é reserva, aí você tem Cebolinha, aí você tem Dela Cruz de quase 100 milhões, aí você tem o Pedro, aí você tem o Gabigol no banco. A zaga do Flamengo tem Léo Ortiz, o Davi Luiz é um dos últimos caras que joga, Fabrício Bruno de seleção, você tem o Léo Pereira, que começou o ano muito bem. Então, assim, tudo que eu tô falando é prova que o Flamengo tem sim um elenco muito bom. Então, pode não ser, eu acho que é isso tudo, é pra cobrar nesse nível. Na lateral, tem sim o problema ali no lado do Varela, e o problema fica ainda maior se for o Wesley, porque com todo o respeito do mundo, mas o Wesley não dá. Só que do lado oposto, você tem o Ayrton Lucas, que não vive mais seu melhor momento, pelo menos eu acho que não. Flamenguistas, me corrijam se eu estiver errado, mas o fato de você ter o Vinha como opção, que ora é titular, ora não, diz muito sobre a qualidade desse elenco. Então, assim, com todo respeito do mundo, mas comparando a qualquer time do Brasil, até o Palmeiras, que é o que normalmente mais ganha aqui recentemente, o time do Flamengo é muito bom. O time do Flamengo, assim, é realmente muito bom. Tem de sobra, tá ligado? Mas tá, calma, vamos dar um passo atrás. Quando é que eu comecei a ver que o problema era realmente real? O Flamengo perdeu aquela partida pro Bolívar na Libertadores, e ali eu ainda tinha uma certa paciência, eu ainda achava que, tipo assim, não, normal, porque o próprio Palmeiras, ano passado, também tinha perdido pro Bolívar, e inclusive o Palmeiras do Abel perdeu de forma até pior. O Flamengo perdeu por 1 gol de diferença, o Palmeiras ano passado perdeu de 2. E por que, tipo assim, por mais que eu acabei de falar que o elenco é muito bom, eu achava meio que normal perder lá? Porque o bagulho da altitude realmente pesa, tá ligado? O Bolívar, ele é um time que ele é ruim e ele abusa dessa parada da altitude pra poder ter a sua vantagem, e tipo assim, se conseguiu vencer do Palmeiras, normal que também vença do Flamengo. Agora, a diferença é que o Palmeiras perdeu lá, mas aqui no Brasil ele meteu
4-0. Então, aí que tá a coisa. O Flamengo, na hora que é pra cumprir o que é esperado, ele não consegue. Ele vai lá e fica, sabe, passa nesse aperto, essas vitórias meio minguadas, essa coisa que fica deixando a desejar sempre. Eu acho que aquela parada do Carioca, de ter passado muito tempo no Campeonato Carioca sem tomar gol, na verdade não tomou, foi campeão com o time principal não sendo vazado nenhuma vez, a verdade é que o estadual iludiu. A gente já imaginava que poderia acontecer isso. Eu, nos meus vídeos, eu falava do Vasco, eu falava do Flamengo, e quando eu falava do Flamengo, eu falava sempre, a maioria das coisas eram elogios, porque o time tava jogando muito bem, mas eu sempre comentei que, gente, tem que ter um pé no chão, porque assim, campeonato estadual, seja ele carioca, paulista, qualquer que seja, normalmente, às vezes, engana, às vezes ilude, às vezes faz a coisa parecer que tá muito melhor do que realmente tá. E eu acho que eu até falei isso, mas faltou eu falar mais, tá ligado? Porque se você for ver, tudo que eu tô falando aqui, que talvez era o certo a se esperar do Tite, que é um técnico que faz o time jogar de uma forma que ele não goleia, mas ele não sofre gols, no Carioca aconteceu. Agora, ficou claro que no Brasileirão e na Libertadores não tá acontecendo. E aí que tá o problema. O Carioca fez parecer que tava fácil, tava tudo tranquilo. Eu puxei aqui as estatísticas e nos últimos 8 jogos, contando com o de hoje, nos últimos 8 jogos o Flamengo tomou 8 gols. Uma média de 1 gol por partida. O que é muito feio. Aí você vê que, tipo assim, pra um cara que passava na seleção uma imagem de eu não tomo gol, eu tenho muita qualidade na defesa, ele não tá conseguindo executar isso. E aí, como é que a gente fala que, mas vai ver porque não tem time? Como é que você fala que não tem time numa zaga que, por exemplo, você tem ou Léo Ortiz, ou Fabrício Bruno, ou Léo Pereira, um desses será reserva. Um desses 3 será reserva. Então, assim, eu acho que, por mais que tenha um problema ali, principalmente no lado do Wesley / Varela, você tem sim jogadores bons e não tá conseguindo. Então, quase todo jogo você toma gol. Nos últimos 8 gols tomados, e só não tomou gol no jogo contra o Palmeiras, que ficou 0-0. Então, jogou mal, foi um jogo meio chato dos dois lados. Então, não tomou gol, mas também não fez nenhum. E aí, o outro jogo que não tomou gol foi o da Copa do Brasil contra o Amazonas. Ganhou de 1-0, que é um jogo problemático. O jogo do Amazonas, eu acho que ali foi um alerta vermelho bem grande mesmo, porque, como eu falei, perder pro Bolívar na altitude até que acontece, não é ideal, mas acontece. Mas ganhar, como que é curioso o futebol, ganhar, porém só de 1-0 do Amazonas é muito pouco pro Flamengo. E não só o que acontece, mas como acontece, que eu acho que é o que me pega meio desprevenido. O Flamengo até ganha, mas ele ganha com futebol que você olha e dá sono. E aí aquilo, tem um vídeo do Muricy Ramalho, técnico conhecidíssimo, que ele fala isso em 2019, que tem alguns times aqui no Brasil que nunca aceitariam essa parada de jogar meio que na base da retranca, meio que tentando ganhar de 0-0. E aí ele fala justamente do Flamengo. Isso em 2019, anos e anos atrás, o Muricy vai dizer que, tipo assim, a torcida do Flamengo nunca aceitaria um treinador que se propõe a jogar meio que na base da retranca. Ele, obviamente, não tá falando do Tite, até porque em 2019 o Tite estava na seleção, só que ele já estava prevendo o que estava acontecendo hoje. O Flamengo ganhou do Amazonas, não tomou gol, e aí, se você for olhar o placar, parece que tá tudo bem, mas se você vê o jogo, a forma como foi, é muito pouco para um time que tem tamanho investimento. É um jogo, assim, muito xoxo, muito chato, que dá vontade de dormir. Então, ali, apesar da vitória, né, e parece ser alguma coisa boa, mas, assim, a vitória foi pior do que, pelo menos para mim, a derrota na Bolívia. Além disso tudo, e agora culpabilizando o Tite, tem coisa que, claro, igual hoje, o Bruno Henrique, no jogo de hoje, da Libertadores, ele teve uma chance que a bola veio rolada e ele chutou para fora. Então, claro, vai ter coisas que nem tudo é culpa do Adenor Bach, vai ter coisas que jogador aqui e ali errou, fez merda, deixou de fazer um gol que dava pra fazer, mas falando das decisões dele, o Tite como um todo, ele tem tomado umas decisões que, primeiro, a escolha de quem vai jogar ou quem vai deixar de jogar, teve polêmica que, por exemplo, no jogo da Bolívia, né, na altitude, o Pedro não jogou, sendo que ele também não tinha jogado contra o Palmeiras, então fica poupando demais, sendo que não tá tendo resultado. É claro que você tem um elenco pra rodar, mas aí ele coloca o Gabigol depois da volta da punição em um momento errado, ele tira o Dela Cruz pra pôr o Gabigol, então ele tá errando, e eu falo isso tudo porque pra mim é muito louco, porque apesar da gente não ter ganhado Copa com esse cara, eu acho que o ciclo dele foi bom, tá ligado? Nem sempre só é bom quando ganha, é claro que se você ganhar a Copa do Mundo é muito da hora, muito legal, muito melhor, só que eu acho que o trabalho dele era bom, ele tinha ali uma parada, tipo, nas mãos do Tite, a gente não tomou 7-1, a gente fez uma partida quase que de empate com a Bélgica, e se não toma gol faltando 4 minutos contra a Croácia, a gente classificaria. Então assim, ver esse
este cara que fez esse trabalho, fora tudo que ele fez no Corinthians, trabalhando dessa forma do Flamengo e tendo essas decisões e tomando essas atitudes, você vê que realmente a coisa tá estranha. A culpa provavelmente é dele sim. Mas assim, só pra fechar aqui, eu acho que é meio correto dizer que provavelmente o Flamengo ainda vai se classificar na Libertadores, apesar da derrota de hoje. Só que isso não vai acontecer, caso aconteça, porque o Flamengo tem jogado bem não. Na verdade, eu acredito que isso acontecerá, que a classificação virá, porque os adversários futuros são muito ruins. Bolívar de novo e o Milionários. São dois times bem fracos. Então assim, o Flamengo, pra tudo que se esperava, é muito pouco. Vai até classificar. E aqui, o ponto desse vídeo que eu quero saber se você, torcedor flamenguista, que inclusive muito obrigado por estar assistindo, o que eu quero saber se você concorda é a parada do seguinte, não só o que está acontecendo, mas de que forma. O Flamengo, às vezes, ele ganha jogando mal e em casos como hoje, nem ganhar ele não consegue ganhar. Faz uma campanha terrível num grupo que não é nada difícil. Basicamente, esse vídeo aqui é diferente, eu não mostrei os lances, eu não mostrei os gols. Hoje mesmo acontece um golaço, é um lance meio diferente, mas eu só queria vir aqui e conversar aqui com vocês e trocar uma ideia. Se você é torcedor do Flamengo e assistiu até aqui, comenta aqui o que você concorda, o que você discorda, e se eu falei alguma besteira, perdão, obviamente eu conheço muito mais do meu time do que do de vocês, só que eu assisto um pouquinho aqui e vai que eu mesmo sendo vascaíno consegui falar alguma coisa que você concorda. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por assistir, eu sou Josão e valeu!